Fala galera, estamos de volta para mais um Depois do Jogo Tips, o último da semana de Wild Card dos playoffs da NFL, que terá na noite desta segunda, dia 12 de janeiro, às 22h15, o jogaço entre Pittsburgh Steelers contra Houston Texans. Esse jogo define o último classificado ao Divisional Round, que acontece na próxima semana, ou seja, ganhou tá fora, perdeu tá dentro. E aí eu peço para todos vocês, antes da gente começar nosso vídeo aqui com a análise completa desse jogaço da noite dessa segunda, para você compartilhar, para você comentar, para você curtir o nosso vídeo aqui, para isso nos ajudar no nosso engajamento e também espalhar a palavra do futebol americano, como sempre fazemos. E aí, sem mais delongas, vamos lá que esse jogo a gente encontrou vários mercados. O jogo acontece às 22h15 na Syracuse Stadium, que é a casa do Pittsburgh Steelers, porque esse time ganhou a AFC Norte. Por ser campeão de divisão, ele garante também o mando de campo nessa primeira semana, que é a semana do Wild Card. Apesar disso, né, a gente tem que falar, Houston Texans fez uma campanha melhor, 12 vitórias, 5 derrotas contra 10 vitórias e 7 derrotas do Pittsburgh Steelers, mas o critério da classificação por ser campeão de divisão dá direito ao Pittsburgh Steelers de jogar em casa nos playoffs, jogar o primeiro jogo dos playoffs em casa. E aí vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa análise. Vou trazer 3 dicas de apostas imperdíveis, são aquelas que a gente seleciona, estatisticamente ela tem uma força maior e deve bater. E as outras hot takes, separei alguns mercados que eu encontrei que são interessantes e que, novamente, as estatísticas estão sempre trabalhando ao nosso favor. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as nossas dicas para esse jogaço entre Pittsburgh Steelers e Houston Texans, que acontece na noite desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. E assim, primeira dica, já vamos começar com um dos melhores jogadores que estará em campo. DK Metcalf, wide receiver do Pittsburgh Steelers. O homem é um animal fisicamente, principal alvo de Aaron Rodgers. Ele ficou 2 jogos suspensos porque ele se envolveu numa polêmica briga com o torcedor do Detroit Lions e a liga acabou punindo ele com 2 jogos de suspensão que tirou ele da reta final da temporada regular. Mesmo assim, o Pittsburgh Steelers se classificou e ele, para ter 40 jardas de recepção nessa partida, pagando 1,50, assim, muito alta uma odd para algo recorrente, algo que ele tem essa marca está abaixo da média que ele teve na temporada regular. Vamos lá, ele atingiu isso em 9 dos 15 jogos que fez, tá, na temporada regular. Além disso, ele tem média de 56,7 jardas de recepção por partida. É o principal alvo, está de volta ao time. Aaron Rodgers, se quer ter chance, vai ter que encontrá-lo e ele vai ter que ser um fator, né? A gente sabe que ele é muito forte, por isso ele acaba tendo uma vantagem física contra as defesas adversárias, mas lembrando, em Houston tem uma baita defesa, então por isso que está pagando muito alto para ele ter 40 jardas, apenas 40 jardas, pagando 1,50, mas a nossa dica, a gente está confiante nela, afinal de contas, DK Metcalf é um fator interessantíssimo no jogo aéreo dos Pittsburgh Steelers. Vamos para a próxima então. Já a segunda dica que eu separei para esse jogaço, eu peguei Aaron Rodgers e CJ Stroud, tendo um passe para touchdown cada um, tá? Cada jogador, cada quarterback ter um passe para touchdown. Se contar sem entrar corrido, não vale neste caso, mas vamos lá. Eles podem passar a bola e é isso que eles fazem, né? São 2 quarterbacks pockets, não são quarterbacks que correm com a bola, mas se eles tiverem um touchdown cada um passado, vai pagando 1,55. E aí a gente vai lá. O Aaron Rodgers, ele tem uma média de 1 touchdown e meio por partida na temporada regular e ele só passou 2 jogos em brancos, ou seja, de 17 jogos, apenas 2 ele não conseguiu passar para um touchdown. Só 2 jogos ele ficou em branco. E CJ Stroud do Houston Texans, que teve uma média de 1,4 touchdowns passados por jogo, porém só ficou sem passar para touchdown em 3 oportunidades. Ou seja, juntando isso, nós estamos falando de mais de 30 jogos em que eles passaram para touchdown na partida, na temporada regular. E aí, 1,55, dinheiro sobre a mesa, passa lá e recolhe, porque essa dica está infalível. Aproveitem. E fechando as 3 dicas que a gente separou, aquelas dicas, tininho de rosca. Dalton Schultz, tight end do Houston Texans, ter 4 recepções na partida, pagando 1,62.
Ele não é o principal wide receiver do time, que é o principal wide receiver do time, né? Wide receiver não, o principal recebedor do time, porque este é o Nico Collins, wide receiver, e o Dalton Schultz é o tight end da equipe. Porém, ele é o segundo alvo desse ataque. Segundo alvo que mais recebe a bola e segundo alvo em confiança do CJ Stroud. E aí, falando do Dalton Schultz, o tight end, ele tem em média 5 recepções por jogo, a gente tá precisando de 4, tá? E ele fez isso em 11 dos 17 jogos em que atuou. Ou seja, mais, né, claro do que tudo que essa é uma ótima odd para a gente poder pegar. 1,62 para ele ter 4 recepções, ele tem em média 5 e teve isso em 11 de 17 jogos. Então assim, imperdível, o dinheiro está sobre a mesa, passa e recolha. Mas lembre-se, hein? Aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. Só aposte que você pode perder. Não aposte se você não puder perder aquele dinheiro. E se divirta, que é o que eu sempre falo. A gente faz essas dicas e eu aposto muito mais pela diversão do que pelo ganho. Apesar de que a gente está relacionando um ao outro, né? A gente acaba apostando e ganhando porque a gente faz esse estudo todo de mercado aqui para trazer para vocês as melhores opções para cada jogo que a gente faz essa análise completa. E agora vamos lá para as nossas hot takes, para as nossas apostas de risco maior e premiação um pouquinho maior, mas vamos lá que tá imperdível. E aí, assim como eu fiz no vídeo de ontem, quando eu trouxe aqui as principais apostas entre Buffalo Bills, não, perdão, desculpa, San Francisco 49ers naquele jogaço contra o Philadelphia Eagles, onde a gente separou tudo. Quando eu trouxe contra Chicago Bears versus Packers, a gente trouxe várias apostas que a gente acha interessante e fizemos uma análise de risco e elas ficaram com um pouco mais de risco, mas eu vou começar com uma que é mais simples, tá? Até mais simples do que as que eu indiquei, as que tem uma média maior de sucesso nessa temporada. Jaylen Warren, running back do Pittsburgh Steelers, ter 50 jardas totais na partida, pagando 1,41. Você quer entender o porquê que isso está tão bom? Ele tem média por jogo de 81,1 jardas totais. Tá? Isso só já seria motivo suficiente. A gente está pegando quase metade disso, porque a defesa do Houston Texans é muito boa e muito boa contra o jogo corrido. Porém, ele é um running back que recebe passes. Ou seja, ele é eclético, ele acaba sendo muito utilizado no jogo aéreo também. É uma das peças de desafogo, de checkdowns do Aaron Rodgers. E ele atingiu essa marca de 50 jardas totais em 13 dos 16 jogos. Então, imperdível, 1,41. Né? Aí a gente passa para outra aposta que também está delicinha. Vamos lá. Menos de 42,5 pontos na partida, pagando 1,53. Houston Texas, segunda melhor defesa da temporada, sofreu em média 17,4 pontos apenas. Já o Pittsburgh Steelers sofre em média 22,8. Então, se a gente somar os dois, quanto que cada um time leva, eles somados sofrem 40,2 pontos, está abaixo da média. Jogo de playoffs mais nervoso, a gente sabe que a defesa do Houston Texans é que normalmente tem que prevalecer e prevalece. Ela é a segunda melhor da temporada regular em número de pontos, perdendo só para o Seattle Seahawks. E aí a gente vai jogar nesse under, né? A gente vai jogar abaixo de 42,5 pontos na partida. Por isso que eu falei, tem o risco, né? Porque o jogo pode acabar tendo mais pontos, mas acho bem difícil os dois times fugirem dessa característica principal, que é de defender primeiro, defender bem e tentar fazer o máximo de pontos que conseguir no ataque, mas assim, o foco principal é na defesa. Os dois times jogam com defesas mais fortes que os seus próprios ataques. Né? E aí, passando, a gente vai falar agora um pouquinho do ataque dos dois times. Né? Ambos os times marcarem 14 pontos, ou seja, mais de 13,5, que algumas casas de apostas mais de tanto, e aí pega essa vírgula, mais de 13,5 pontos sendo marcados por cada um dos times, pagando 1,68, e aí tá tão imperdível que vamos lá. Pittsburgh Steelers marca em média 23,4 pontos por partida, atingiu essa marca de mais de 13,5 pontos em 15 dos 17 jogos que fez na temporada. Houston Texans marca em média 23,8 pontos e também atingiu essa marca em 15 dos 17 jogos que fez na temporada regular. Pagando 1,68, o risco é baixíssimo para uma odd de 1,68, imperdível essa. Pode passar lá e pegar. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, a análise desse jogaço entre Steelers e Texans, a gente traz Danielle Hunter, defensive end do Houston Texans, para ter um sack, registrar um sack na partida, que é quando ele derruba o quarterback do time adversário antes da linha de scrimmage, atrás da linha de scrimmage. Como o quarterback dos Steelers é o Aaron Rodgers, ele não é nada móvel,
é muito mais fácil ele ser derrubado do que quarterbacks móveis. Então fica a dica para um sec de Danielle Hunter. O defensive end dos Texans conseguiu isso nos últimos 4 jogos e teve 15 sacks em 17 jogos da temporada regular. Então é isso, pessoal, fizemos todo estrago que podíamos. Vou dar uma homenagem ao meu querido Anthony Curti. Todo estrago que pudemos fazer para essa análise, para poder assaltar as bets. Porque agora, minhas dicas agora é para a gente poder tomar dinheiro das bets. Então vamos lá para mais esse jogaço que encerra o Wild Card dos playoffs da NFL. Sou Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Até o próximo jogo. Um abraço, meus queridos.